Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho a essa tribuna solicitar do presidente eleito do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, que coloque em pauta aqui no plenário a PEC 2 de 2015, de minha autoria, que foi aprovada na CCJ e que está aguardando para ser pautada aqui no plenário. A PEC 2 de 2015 proíbe a tributação sobre remédios de uso humano no Brasil. É inadmissível os preços que se cobram nesse país por um medicamento. Ninguém compra um remédio porque quer. A pessoa compra porque precisa para a sua saúde. E não é correto que alguém, quando vai comprar um remédio, esse alguém ainda ter que pagar impostos sobre esse remédio, sobre essa compra desse remédio. O correto seria o Estado brasileiro distribuir remédios gratuitamente para toda a população. Quando alguém precisasse de um medicamento, esse alguém ter um medicamento. Mas na impossibilidade financeira do Estado distribuir remédios gratuitamente para toda a população, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esses medicamentos. Enquanto países como Inglaterra, como Canadá, como a Colômbia, não cobram impostos sobre medicamentos, no Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Será que tem alguém que acha isso justo? E o que devem fazer os legisladores da República? Legislar pelo que é justo. Será que é justo o cidadão brasileiro, na hora de comprar um remédio, ter que pagar 35,7% de imposto sobre esse remédio? Existem famílias que gastam R$5.000 por mês com medicamentos de uso contínuo. Esse é um problema real da vida das pessoas. E o que o Senado brasileiro vai fazer com relação a isso? Vai deixar a PEC engavetada? A PEC foi aprovada na CCJ, está aguardando para ser votada só aqui no plenário, só falta isso, para ser aprovada aqui no Senado, para depois ir para a Câmara. E temos outras incoerências do nosso sistema tributário quanto a remédios, senhor presidente. Medicamento de uso veterinário, sabe quanto é que é a tributação? 14,3%. Medicamento de uso humano, 35,7%. Mais do que o dobro. Alguém vai conseguir me explicar que isso é razoável? Não tenho nada contra animais, não, muito pelo contrário. Mas alguém vai conseguir me explicar que isso é justo? Que isso é razoável? A Inglaterra não cobra impostos sobre remédios, o Canadá não cobra impostos sobre remédios, a Colômbia não cobra impostos sobre remédios. No Brasil, 35,7% de um preço de um remédio são apenas impostos. Então, queria solicitar ao presidente que colocasse essa proposta de emenda à Constituição de minha autoria, a PEC 2 de 2015, para ser avaliada pelo Pleno do Senado Federal, por esse plenário. Se algum senador achar que ela não é justa, vote contra, respeito. Agora, não votá-la é que eu considero grave. Aí alguns falam assim, mas problema de caixa. Ora, nesses últimos anos deram uma isenção fiscal para a indústria automobilística de 20 bi. Se tirasse todos os impostos no Brasil inteiro, não chega a 1/4 disso. E mais,
Remédios, ao contrário de automóveis não existe controle de preço no Brasil. Remédios existe controle de preço. Se entrar lá no site da Anvisa, tem lá o nome de todos os remédios e o preço máximo que pode ser cobrado ao consumidor final de cada um. É só reduzir o preço máximo na mesma proporção da isenção que nós vamos ter a certeza que toda a isenção será revertida para o consumidor final. Não é justo que a população pague o que paga hoje de impostos na hora de comprar um medicamento. Ninguém compra um medicamento porque quer. A pessoa compra porque precisa para a sua saúde. O correto seria o Estado brasileiro distribuir esses remédios gratuitamente para a população. Mas na impossibilidade financeira, na impossibilidade monetária disso, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esses medicamentos. É fazer com que a população pudesse comprar os remédios por um preço mais acessível. E cabe ao Senado Federal, como casa legislativa, votar isso. Então a proposta foi aprovada na CCJ, na legislatura passada, e está faltando apenas ser pautada aqui no plenário. E eu espero que o presidente paute essa matéria, porque é uma matéria muito importante para a população e vai aliviar o bolso de muitas pessoas nesse país que usam principalmente remédios de uso continuado e que não merecem pagar o que pagam hoje de impostos na hora de se comprar um medicamento. A tributação tem que ser sobre o consumo supérfluo, não sobre o que mexe com a saúde das pessoas, não sobre o que mexe com a vida das pessoas. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.